Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa e se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos, chats das lives, ou então você pode contribuir com as produções através do botão valeu e assim seu comentário fica em destaque entre os demais. Recados dados e hoje é dia de Papo Furado. Pra mandar sua pergunta pro Papo Furado você já sabe, é só escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição que a sua pergunta será respondida em episódio. E a nossa primeira pergunta aqui é da Débora Espíndola. E aí, Caco, parabéns pela filha. Muito obrigado. Os cavalos, animais, têm alma? Se sim, como é que viram fantasmas? Como lá em Prisioneiro de Azkaban? Cara, essa pergunta é muito legal. E assim, eu vou falar o que eu acho sobre porque a gente não tem uma resposta oficial. Eu acredito que no caso ali dos fantasmas, como o humano, no caso o cavaleiro, foi morto, provavelmente o cavalo ele também foi morto com ele em batalha, alguma coisa do tipo, né, dos que aparecem ali em Prisioneiro de Azkaban. Eu acredito que aquilo é mais uma manifestação do fantasma humano do que do fantasma do animal em si, sabe? Tipo, eu acredito que... Como que eu posso explicar de um jeito que fique entendível? Aquilo é uma manifestação do fantasma humano, porque ele é um cavaleiro, então faz sentido o fantasma dele ter um cavalo, entendeu? Por exemplo, uma flecha não tem alma, certo? Uma flecha não tem alma. Mas tem fantasma, lá no aniversário do Nick Quase Sem Cabeça, que tem uma flecha espetada na cabeça dele. E é uma flecha fantasma. Por quê? Porque aquela é a impressão que ele deixou de vida, justamente como ele foi morto. Então eu acredito que os fantasmas que têm cavalos é mais nesse sentido, sabe? Porque eles eram cavaleiros ali, então faz sentido pra eles terem aquela manifestação ali do que eles tinham em vida. Agora, sobre os animais terem almas, a alma basicamente é a essência do eu, né? Então eu acredito que eles possam ter sim. Próxima pergunta é da Caminha _ Gabi. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Parabéns pelo canal, sou muito fã. 2 corações. Muito obrigado. No Papo Furado 45, você fala que o Montag aparatou em Hogwarts pra sair do armário sumidouro, mas não dá pra aparatar em Hogwarts, né? Fiquei um pouco confusa, você pode explicar melhor? Claro que eu posso. O que acontece não é que ele faz uma aparatação comum, ele fica preso ali um tempo naquele limbo entre Hogwarts e no armário da Borgin Burkes e Hogwarts e no armário quebrado, e aí pra sobreviver ele acaba manifestando uma magia que leva ele pra Hogwarts, ele consegue sair dali meio que desaparatado ali, entendeu? Mas não é que ele desaparatou intencionalmente, assim, nossa, vou desaparatar. Tanto é que é por isso que ele fica na ala hospitalar, porque a magia dele pra sobreviver se manifestou de uma forma pra sobreviver que ele acaba, tipo, aparatando, entendeu? Então é isso que acontece, mas realmente Hogwarts tem proteção contra aparatação e desaparatação. Quem mandou a próxima pergunta foi Sazuki Uchiha. Bom, eu não sou muito chegado em anime, então eu não sei como que se pronuncia isso. Fala, Caco, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela filha. Muito obrigado. Os bruxos são mais fortes e ou resistentes que trouxas, tipo, a ferimentos, etc. Creio que você vai entender. Abraço. Cara, então, sim, os bruxos são mais fortes, mas em relação a ferimentos mundanos. Por exemplo, um ferimento causado por magia ou por artefato mágico pode não ter a chance de ser curado, como a facada que o Dobby tomou ali no coração com aquela adaga da Bellatrix. Ela não era uma adaga simplesmente comum. Eu também não sei o que tinha naquela adaga, mas ela não era uma adaga comum. Até porque a Bellatrix, ela despreza trouxas, ela não ia ter uma adaga comum, certo? Então, por exemplo, o Dobby não conseguiu ser salvo. E também porque foi direto no coração ali. Também pra se curar alguém precisa ter um certo conhecimento e entendimento. Por isso existem os curandeiros, né? Alguém comum, de conhecimento comum, não vai conseguir. Mas, por exemplo, o Alastor Moody. Você vê que ele tem uma perna amputada, ele não tem um olho. Ele é uma pessoa com deficiências adquiridas ao longo da vida, por conta da profissão dele. E todos esses ferimentos foram causados por determinados tipos de magia. Ou seja, eles não são reversíveis. Por exemplo, o Rabicho, ele corta a mão lá com uma faca comum. E aí o Voldemort faz o quê? Dá uma mão prateada pra ele ali, certo? Então ele recupera a mão com todos os movimentos e tudo. Então o que eu quero explicar, dando esses exemplos básicos, é que doenças, ferimentos de origem mundana, eles são facilmente revertidos com magia. Não, por exemplo, se um bruxo tomar um tiro na cabeça, obviamente ele vai morrer, e a morte é irreversível. Agora, se um bruxo, quebra o braço, na mesma hora conserta com feitiço. Se um bruxo faz um corte, na mesma hora cura com feitiço, entendeu? De origem mundana.
mundana, de origem comum. Agora, se é com magia, é mais complicado. Ficou clara a explicação? Próxima pergunta é do Victor Arruda. Se não se sabia que as pessoas petrificadas em Harry Potter 2 era por conta do basilisco, já que alguém poderia ter usado Petrificus Totalus, por que não tentaram usar o Finite Incantatem para reverter a situação? Bom, é muito simples, porque são diferentes tipos de petrificação. A pessoa que é petrificada pelo feitiço Petrificus Totalus, ela não fica de fato petrificada como uma estátua, como foi no caso dos ataques do basilisco, né? As pessoas ficavam na posição que elas foram petrificadas. O feitiço Petrificus Totalus, ele tem uma característica bastante única, que a pessoa fica totalmente reta com os braços colados ao lado do corpo, né? E outra, ela só não consegue mexer o corpo, os olhos ela consegue. Então tem uma grande diferença, por isso que as pessoas não usaram Finite Incantatem. Próxima pergunta é da Elizabeth J. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Ainda não entendo qual a relação entre a Narcisa ter mentido sobre o Harry para o Voldemort e isso ter salvado a vida do Draco. Mesmo que tenha sido para reencontrá-lo, por que ela não conseguiria falando a verdade para o Lorde? Obrigado. Então, não é que ela necessariamente mentir salvou a vida do Draco, não é isso. O que acontece é, ela percebeu que o Harry estava vivo, já era a segunda vez que o Harry sobrevivia diretamente a uma Avada Kedavra do Voldemort, e se ela falasse que o Harry estava vivo naquele momento, as coisas iam desandar completamente, porque, poxa, ele acabou de receber uma maldição da morte na frente de todo mundo, sem se defender, e ainda não tinha morrido. Então, com certeza que os comensais estavam ali, iriam fugir, iriam sair dali, sabe? E o Voldemort poderia até atacar o Harry de novo, ok. Mas a fé dos comensais da morte, a fé do Voldemort ali de ir pra batalha, de levar o Harry até o castelo e lá enfrentar as pessoas, não seria a mesma. Então, ela sabia que só conseguiria ter acesso ao filho dela, o Harry confirma que o filho dela tá vivo, então ela sabe que ela só teria acesso ao filho dela estando no exército vencedor. Então ela mente que o Harry está morto para o Voldemort achar que ele tinha vencido e ir até o castelo. E assim, ela, no meio do exército vencedor, chegar mais próximo do filho dela. É essa a relação. Próxima pergunta é do Gabriel Icônico. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu queria saber o seguinte, o Ron usa a varinha do Carlinhos, né? Se eu não me engano. Mas se o Carlinhos comprou a varinha pra ele, por que ele não comprou pro Ron e não continuou com a dele? Um abraço. Então, o que acontece é que, em algum momento ali, depois que o Carlinhos se formou, ele comprou uma varinha nova e aí ele passou a dele pro Ron. Ele comprou uma varinha nova pra ele. E aí, já que tinha uma sobrando, foi pro Ron, entendeu? Ele não comprou uma pro Ron porque, pô, uma varinha é cara, ela custa 7 galeões. 7 galeões é uma grana, entendeu? Dependendo da varinha ali, né? Por exemplo, o Harry pagou 7 galeões na dele. Não sei se tem variação de preços, não me lembro pelo menos. Então, ele comprou uma varinha nova pra ele e a dele antiga ele passou pro Ron. A próxima pergunta é da Gabriele Balestrin. Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Parabéns pelo trabalho incrível e pela família linda. Muito obrigado. Uma bruxa que é animago pode gerar tanto filhos humanos como em sua forma animal? Eu adoro essas perguntas que vocês fazem referente a transformações e filhos, porque é sempre perguntas que me deixam completamente bugado. Cara, eu não posso responder isso dando certeza porque não existe nada oficial sobre, mas a gente pode tentar traçar mais ou menos como funcionam as coisas através do que a gente já sabe no mundo bruxo. Vamos pegar de exemplo os lobisomens. Se uma bruxa que tem licantropia estiver transformada, e aí na noite que ela estiver transformada em lua cheia, um homem que também tem licantropia tá ali transformado, e esses dois lobisomens, fêmea e macho, se encontram e acabam acasalando, o que vai acontecer? Porque, né, a mulher só tá sob aquela forma licântropa na lua cheia, o resto dos dias ela não tá. Como que funciona? Se ela acasalou na lua cheia com outro lobisomem, ela vai dar à luz a uma ninhada de lobos. Não de lobisomens, de lobos. Muito, muito inteligentes. Com inteligência acima da média de lobos comuns. E isso já aconteceu e, inclusive, esses lobos foram soltos na Floresta Proibida em Hogwarts e é por isso que tem a lenda que existem lobisomens lá. Os professores nunca desmentiram para evitar que os alunos entrassem ali, né? Mas existem lobos, filhotes de uma mulher licântropa e de um homem licântropo. Agora, se isso é possível com lobisomem, com um animago seria possível? Eu acredito que se uma mulher sob a forma animago conseguir acasalar com um animal ali, precisa ser um animal da sua espécie, né? Porque de outra espécie acho que não daria muito certo. E ela gerar, né, sob a forma animago, poderia dar certo. Porque diferente do lobisomem, o animago ele tem a escolha de ficar sob a forma ou não. Então eu acredito que essa falta de escolha do lobisomem interfere ali na forma como acontece, né? Porque pensa só, se ela volta à forma humana depois da lua cheia e ela está grávida, ela poderia dar à luz
a um ser humano, né? Mesmo que o ato tenha sido transformado, o homem, lobisomem, também volta à forma humana. Então poderia ser na forma humana, certo? Poderia nascer na forma humana, mas nasce lobo, porque foi naquela forma, enfim. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que maluquice, né? Eu acredito que se a mulher estiver sob a forma animal, encontrar a espécie, o par, para poder acasalar e então se manter sob a forma até dar à luz, sim, nascem animais. Se não, eu acredito que pode ter alguma interferência. Mas e você, o que acha disso? Você que estuda biologia, você que é da área de reprodução, comenta aqui embaixo o que você acha sobre. Seria muito legal ter um parecer técnico. E essas perguntas são muito criativas, né? Meu Deus do céu. Próxima pergunta do Fabrício Panda. Fala, Caco, tudo bem? Como tá o hype pra nova série? Cara, sinceramente, o meu hype tá bem alto, mas quando começar a sair coisas novas, escalação, elenco, essas coisas, nossa, aí que eu vou ficar maluco. Mas já tá alto já. Pergunta: se em Hogwarts o ensino é gratuito para todos, como os funcionários são pagos? E a manutenção? E a alimentação? E os outros? Bom, da mesma forma que em uma escola pública da vida real, os funcionários são pagos com o dinheiro do governo. Hogwarts é uma escola pública, todo o dinheiro e investimento que tem nela é do governo, então é assim que eles são pagos. Próxima pergunta é do TH Magaldi. Caco, se os pais trouxas conhecem o mundo da magia, como o da Hermione, o que impede eles de exporem o mundo da magia? Significa que tem um monte de trouxa por aí que conhece o mundo bruxo? Quantos familiares são autorizados a saber que um parente é mágico? Olha, que eu saiba, somente o pai e mãe e os familiares ali de primeiro grau, tipo irmão, podem saber, né? O resto da família não pode. Pelo que eu entendi, né? Por exemplo, parentes como primos, tios, não podem saber. Agora, sim, existem trouxas por aí que sabem, porque eles são pais de bruxos, né? De nascidos trouxas. O que impede eles de exporem? Bom, a lei. Do mesmo jeito que os filhos deles são submetidos à lei do mundo bruxo, os pais também são. Eles não podem revelar que os filhos são bruxos. Eles têm que manter esse segredo. Próxima pergunta e última é da Anne Kaline. Oi, Caco. Oi, eu queria saber, e até hoje isso não entra na minha cabeça. Se os Dursley odiavam tanto Harry, por que eles faziam questão de mantê-lo ali? Exemplo, a cena em Câmara Secreta. Cara, muito simples. Em Ordem da Fênix, não no filme, no livro, tem um trecho do livro que o Walter expulsa o Harry de casa, depois que acontece o ataque dos Dementadores ali, que ele acha que foi o Harry que atacou o Duda, que deixou o Duda daquele jeito. E aí chega uma coruja com uma carta pra Petúnia. E nessa carta está escrito somente lembre-se da última. E essa carta era do Dumbledore. E o que ele queria dizer com lembre-se da última? Lembre-se da última carta que ele enviou a ela, que era justamente a carta deixada junto com o Harry bebê, que contava todas as condições do porquê o Harry precisava permanecer naquela casa até os 17 anos, por conta de toda a proteção da Lilian, por conta dos feitiços de proteção que ele colocou ali pra proteger não só o Harry, mas os Dursley também, porque a partir do momento que o Harry sai dali e não considera aquilo ali mais uma casa, o feitiço acaba sendo quebrado e tanto o Harry fica exposto quanto os Dursley. E obviamente com os Dursleys expostos, a ligação, né, entre os Dursley e o Harry seria com certeza usada por seguidores do Voldemort ou até pelo próprio Voldemort pra irem atrás do Harry, já que o Voldemort acabou tendo sua queda quando foi atacar o Harry, os seguidores dele com certeza iriam até os Dursley. Então, nessa carta explica que a casa tá protegida, que o Harry estar ali era fundamental para essa proteção funcionar, que o Harry tinha que reconhecer aquilo como um lar. Então, mesmo ele estando em Hogwarts, ele voltando uma vez por ano ali nas férias, aquilo ainda era a casa dele. Então, esse feitiço de proteção funcionava. Era por isso que os Dursley, principalmente a Petúnia, fazia questão de manter o Harry ali, para protegê-lo e também proteger a sua família, certo? Dúvida respondida? Então esse foi mais um episódio do Papo Furado. Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta, QR Code aqui na tela, ou aqui na tela, tá nesse canto aqui, eu sempre aponto pra esse canto, mas é nesse aqui. Nesse canto aqui, a não ser que o Eric mude de lugar só pra me sacanear, ou se você não consegue ler QR Code, você clica no link aqui na descrição, beleza? Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado a todos os membros do canal, muito obrigado a todos que contribuem através do botão valeu, que mandam perguntas pro Papo Furado colaborativo. Vocês não têm noção do quão vocês são importantes pro Caldeirão Furado continuar funcionando. Então, muito, muito, muito obrigado. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.